Sintam-se cumprimentados, eu sou a Nicole e este é o programa de Tudo Um Pouco. Hoje temos como convidada a Aileen Moura. Olá, Aileen. Olá, Nicole. Tudo bem? Está tudo bem? Um prazer estar aqui. Muito obrigada, o prazer é nosso por te receber. Então, eu tenho aqui uma pequena cábula de algumas perguntas que eu tenho para te fazer, Aileen. Fica à vontade. Nada íntimo. Espero ok? eu. Então, nós sabemos que a Aileen já dançou, que a Aileen já fez desporto, então queremos saber um bocadinho dessa trajetória. Então, eu comecei a dançar na Escola de Dança para Ti, contigo. A pirulito. Eu era pirulito, mas não precisamos usar nunca mais esse nome. Aileen está bom agora. Ok? Yes, boss. E dancei lá durante uns 6, 7 anos. Depois saí dali e fui para a Escola Nacional de Dança. E da Escola Nacional de Dança parei de dançar, por enquanto, né? Só naquela altura eu comecei a jogar futebol. Temos a versão Aileen jogadora. Pois. Muita atenção. E joguei futebol, acho que sub-14 até aos sub-18. E depois saí de Moçambique e fui para a Áustria. Estudei dança, voltei para cá, comecei o pole e estagnei aí, no pole. Ok. Conseguimos ver que tens uma trajetória muito interessante Sim. pela dança e o único momento em que fizeste desporto foi quando fizeste futebol. Exatamente. Bom, não. Quando estive fora, fiz MMA também, durante um ano. Desculpa a ignorância, mas pode esclarecer-me. MMA Mixed Martial Arts. Oh, ok. Então, lutei uma vez, em que durei 10 segundos no ringue. Levei um knockout. Continuei a treinar um bocado, mas depois a dança ficou muito mais séria para mim. Ok. Porque eu estava a fazer um curso, eu queria tirar curso de coreografia, eu já não tinha tempo para conciliar as duas coisas porque a dança tomava muito do meu tempo. Então foquei-me mais naquilo que eu achei que eu tinha mais queda. Que era a tua paixão mais antiga. Exatamente. Mas continuo a gostar muito de MMA. Se tivesse oportunidade e tempo, faria. Se tivesse oportunidade e tempo de jogar futebol, também jogava. Eu gosto muito de desporto e de atividades físicas. Ok. Então, aqui temos uma coisa muito interessante. Nunca desistam dos sonhos. É um ponto muito importante. Deixa-me voltar à minha cábula. Ok? Ok? Então, eu gostaria de saber o que é que tu fazes neste momento profissionalmente? Então, eu neste momento estou a dar aulas de polo. Bom, estou a dar aulas de polo, estava a dar aulas de polo antes da pandemia, ok. não é? Então, dava aulas de pole dance, aí pole fitness, e também trabalhei como personal trainer durante um tempo. Continuei a dar treinos personalizados à mesma, mas mais a minha queda foi mais o pole mesmo, que é onde eu abri o meu estúdio e trabalho mais na área da arte do que do desporto, posso assim dizer. Ok, mas de onde é que veio esse teu interesse pelo pole dance? Porque sabemos que é uma coisa que não é muito comum, Pois. né? Pelo menos cá, nós não estamos habituados. Se alguém diz faço pole dance, nós pensamos, striptease. Eu sei. Ok, então, de onde é que veio esta curiosidade primeiro, que eu gostaria de saber? Antes de responder essa pergunta, eu vou dizer que eu sempre fui uma pessoa... Eu nunca fiz desporto pela estética. Okay. Ou seja, com a intenção de fazer o meu corpo ficar de uma certa maneira. Isso é interessante. Eu sempre fiz pole, ou seja, desporto, pole, dança, ginásio, sempre no âmbito de até onde eu consigo chegar e não muito bem como é que eu quero modificar o meu corpo. Eu acho que então isso era sempre um desafio para ti mesma, testar os teus limites. Exatamente, não era sobre mudar o teu corpo, o meu corpo. Body shape, ok. Exatamente. Então, eu fiquei muito curiosa pelo pole, porque
eu sempre achei o pole bonito. Quando estava na Áustria, eu já tinha visto as pessoas a fazerem pole contemporâneo. Ou seja, tirar o contexto da sensualidade e sexualidade do pole e juntá-lo com dança, não é? E eu achei que isso, pronto, achei que fosse bonito, para já. E sempre me interessei na parte contemporânea da dança. Então, quando se juntou-se o útil e o agradável, eu fiquei super interessada. E não só as coisas que as bailarinas conseguiam fazer, porque era o meio da dança e da ginástica artística. E eu sempre pensei que, pronto, ok, agora já tenho 20 anos, eu já tenho 22, já não vou a tempo de fazer aquelas coisas todas, de fazer mortais e isso. Eu sempre pensei que, pronto, já passou o tempo. E quando chegou o pole, eu vi o pole e disse, fogo, tem pessoas da minha idade que conseguem fazer isso tudo, não é? E, além disso, achei que fosse um desafio aqui em Moçambique introduzir uma coisa que é completamente tabu, visto que nós vivemos numa sociedade super conservadora. E eu achei interessante desafiar tipo, essa sociedade conservadora e tentar mostrar às pessoas que não é uma coisa erótica ou não tem que ser uma coisa erótica, sexual ou sensual. Pode sim ser arte, não é? E o que eu acho interessante é que mesmo se for sensual ou sexual, o que elas conseguem fazer é amazing. Tem que concordar. Tem muita técnica. Eu não estou a falar das strippers, yeah? Eu estou a falar uma pole dancer, mesmo no contexto sensual. O que elas conseguem fazer é fora deste mundo. É a força, a flexibilidade, a fluidez dos movimentos. Não é fácil. Não é só fazer twerk. Que isso é verdade. Então não é só ser sexual e eu vou dizer assim, tipo, nasty, né? Que é uma grande diferença entre o sexual e o sensual. Claro. Não é, por exemplo, o que tu vais ver no luso, por exemplo. Aquelas moças podem subir no pole, mas não tem técnica nenhuma. Para tu chegares àquele ponto em que a sensualidade e a técnica junto, é muito trabalho. E eu aprecio esse trabalho. Eu aprecio muito isso. Tu consegues ver um vídeo e dizer, não, esta é profissional. Com certeza. Com certeza. Tanto que agora o pole já está tão... Bom, não digo em Moçambique, né? Porque eu neste momento sou a única pessoa que faço pole dance. Claro que tive a minha professora que na altura fazia, mas neste momento ativa, eu sou a única pessoa que está a fazer. E pronto, é uma comunidade muito fechada, sem muita oportunidade de fugir ao tabu do que é o pole dance. Mas eu me interessei porque eu também queria fazer aquelas coisas complicadas. Eu também queria ter aquela força. Eu também queria saber fazer aquilo. Então eu me interessei ao pole e entrei e mergulhei de cabeça. Eu vou-vos dizer uma coisa. Ela conseguiu convencer-me um dia a fazer pole. E eu tinha acabado de ter a minha filha depois de 3 meses exatamente. Sim, certo? 3 meses. E eu estava muito fora do meu peso. Que eu pesava o quê? Antes pesava 52, 53 e aumentei quase 20 quilos. Então eu fiquei a imaginar, eu disse, não, ela está a brincar comigo. Como é que eu vou carregar tudo isto agora para fazer isso que ela faz? Mas acreditem, ela mostrou-me que era completamente diferente e mostrou-me que eu era totalmente capaz. Então, o que significa que eu descobri que o pole não importa o tipo de corpo, se és gordo, se és magro ou não. Basta ter a capacidade de carregar o teu peso. Sim, e não só, basta tu quereres, mas tu tens que mesmo querer, porque pole é difícil, não é fácil, não é como aprender salsa ou kizomba, não tem nada a ver, é difícil e tu tens que querer mesmo aprender. A maior parte das minhas alunas desistem depois da 3ª aula. É o quanto tu precisas querer
conseguir. As primeiras 3 aulas para mim foram um desastre completo. Então, isto remete-me aqui a pensar que elas, quando se inscrevem, vão com uma ideia do pole, acho que vão para a ideia do lado, isto é sensual, vou fazer em casa, vou fazer para o meu namorado, vou fazer para o meu marido, e chegam e veem que não é exatamente aquilo que estavam a pensar. Não, porque para tu chegares no ponto em que queres ser sensual, tem muita técnica por detrás. Eu, como professora, eu só vou te ensinar a técnica. Como tu vais usar a técnica, tu é que vais decidir. Eu vou te ensinar os passos, os truques, as entradas, as saídas, eu vou te dar condicionamento, mas a linha que tu quiseres seguir é uma coisa muito individual. O teu estilo é individual. Então, tocaste num ponto interessante, que as pessoas podem seguir 2 vertentes. O lado do pole, que temos vários tipos, né? Sim. De danças dentro do pole. Podes Sim. mencionar alguns. Talvez as pessoas não tenham conhecimento de que existe esses todos estilos dentro do pole. As pessoas olham pole, é só ok, num palco, como dizem, Pois. e pronto, vamos dançar, acabou. Podes mencionar alguns estilos e explicar mais ou menos a diferença entre eles? Então, tu tens o pole contemporâneo, que é com base na dança contemporânea, Ok. não é? Que tende a ser mais calmo, mais artístico, que é, eu não sei se isso de performativo, que é mais para... Performance. Exatamente. Dentro do pole, da área da dança, Ok. claro, também tens o exotic pole, que não é stripper, é de saltos sim, mas continua a ter técnica e continuas a ter que fazer muito esforço, mas é a sua vertente sensual. Ok, Dentro daí tens o pole acrobático, ok. que já puxa mais para o lado do pole fitness. Então, o pole acrobático já puxa para acrobacias e para calistenia. É mais desporto É mesmo. mais desporto. Eu acho que o pole que vai ser aceito para as Olimpíadas vai ser mais para esse lado. Ok. Que é o pole mais para o lado do desporto, que não difere muito de a ginástica artística, só que tens um instrumento, Exatamente. não é? Então, mas mesmo para chegar a essas 4 vertentes, para tu chegares lá, o início é sempre igual. Eu nunca vou-te começar a dar aulas de saltos ou assim. As aulas que eu vou-te dar vão ser aulas para tu chegares e decidires qual é o rumo que queres tomar. E normalmente isso tem muito a ver com a personalidade da pessoa. Ok. E para que a pessoa quer usar o pole, com certeza. Se eu tenho alguém, que já me aconteceu várias vezes, se eu tenho alguém que diz eu trabalho no The Grand, que é um strip club em Joanesburgo, por exemplo. Eu trabalho no The Grand e eu quero aperfeiçoar A minha técnica. A aula que eu vou dar a essa pessoa vai ser a mesma aula que eu vou dar a alguém que diz eu quero fazer pole contemporâneo. Vai ser completamente igual. As bases são as mesmas. As bases são completamente as mesmas. Já o desenvolver... É individual. Ok. É individual. No tempo em que eu aceitei o teu convite, posso assim dizer, é que na verdade foi mais um desafio do que um convite, fizeste uma coisa que foi interessante, deste treino funcional no pole. Eu pensei, eu disse, não, ela só pode estar a gozar comigo. Como é que eu vou fazer abs e coisas assim no pole? E realmente funcionou. E pude ver várias alunas que tiveram resultados excelentes. Perderam peso, tonificaram, só com aquele treino. Então, podes explicar como é que tu consegues fazer esta fusão do pole com o treino funcional, sendo que és PT também? Sim. Não foi muito difícil. Não foi muito difícil porque cada vez que eu viajo, eu vou fazer sempre aulas de outras professoras, porque, claro, eu quero sempre estar a aprender coisas novas, não é? Ok. E não foi muito difícil eu ver o método delas de treino funcional, ou seja, de treino de condicionamento para o pole. Não foi muito difícil eu ver que elas já tinham uma espécie de treino funcional, condicionamento, que era mais virado ao pole.
eu sabia que eu só consegui chegar a fazer certos truques no pole depois de eu fazer certos exercícios. A verdade é que se eu estou a fazer pole dance, eu preciso de me habituar ao pole, que é o que as pessoas têm mais dificuldade, é habituar a textura do pole, como escorrega, como não, assim, por aí além. Ok. E eu pensei, por que eu vou dar um treino funcional fora do pole se o que as minhas alunas precisam é Que elas se habituem ao ao pole. Então eu, mais uma vez, juntei o útil ao agradável. E então usei o pole como instrumento de treino. E futuramente penso em criar isso à parte do pole, um treino funcional que envolve o pole, mas que não é pole dance. Ok. Que pode ajudar também as pessoas que querem fazer, por exemplo, calistenia. A calistenia que não tem, tem a ver com o pole, sim, mas é uma coisa à parte. Podes só esclarecer o que é calistenia, só para as pessoas que em casa não sabem o que é isto? Vou tentar explicar o melhor, a melhor maneira que eu consigo. Que a calistenia é um desporto, Ok. um tipo de desporto que não é bem ginástica, também não é yoga, e também não é, como é que diz, acrobacia, mas é uma fusão dos três. Ok. Pessoas que fazem calistenia têm muita força no core, no abdômen. E conseguem fazer coisas como flags e handstands, pinos, etc. Ok. E é muito nice porque... Parece interessante. Sabes porquê? Porque não é para tu atingir, não é por questões de estética. Ok. É por questões de tu conseguires fazer uma coisa. Tipo, tens um truque que tu queres fazer, então tu treinas aquela área exatamente para conseguires atingir aquele objetivo. Para tu fazeres calistenia, tu precisas de muita força, muito treino, muita dedicação. É Bem, muito difícil. Já sei que essa não sou eu. Pode ser tu! Com a minha preguiça e a vontade de comer, definitivamente Tu não. só és preguiçosa quando queres, Nicole, porque eu já te via não seres preguiçosa. Tá bom, vamos voltar a focar na Eline, que aqui já estou a receber um sermão, ok? Pronto. Então, para voltar ao treino funcional no pole, eu pensei, por que eu vou dar um treino que não tem nada a ver com aquilo que a pessoa quer fazer, que é o pole? Okay. E então eu juntei o útil ao agradável e dei o treino direcionado para pessoas que querem fazer pole. E foi só uma ideia. E pronto, tirei a ideia do CrossFit, que é a coisa dos tempos, das repetições e dos ciclos. Então tirei a ideia daí e fui aplicar numa coisa que eu já conhecia. Fui fazer umas aulas de CrossFit antes para estudar, claro, como é que era a aula, Okay. como é que os professores davam-se com os alunos e etc. E depois implementei essa parte do CrossFit para o pole e criei o treino funcional usando o pole. E funcionou muito bem. Eu creio que sim, para mim pelo menos funciona. Pelo que eu vi, pelo menos das alunas, eu tenho a certeza que funcionou. Então, antes de irmos à próxima pergunta, deixa só aqui agradecer o meu patrocinador oficial, que é a 41 Business Center. Eles são especializados para quem? Os jovens. Posso aqui dizer, a Eline, os jovens estão à procura de escritórios, temos muitos empreendedores agora, jovens empreendedores, pessoas que não querem se preocupar com as outras despesas, como limpeza e etc. Então buscam pelo serviço da 41 Business Center, que aqui eles têm escritórios a preços incomparáveis. Então, Aileen, vamos continuar a próxima pergunta? Diga. Ok. Então, voltando à minha cábula, como sempre. Eu gostaria de saber uma coisa. Com esta situação que estamos a viver agora, é muito difícil não se tocar neste assunto do Covid. Sabemos que o polo é algo que tu precisas estar lá fisicamente com as tuas alunas a dar aula, tem que ter contacto com o objeto e agora não é possível Sim. fazermos isto.
Então gostaria de saber qual foi o método que tu arranjaste para poder satisfazer as tuas clientes, né? E as futuras, que também gostariam, que acredito que tem muita gente que quer fazer o pole, mas não sabe como neste momento. Bom, o grande problema disto, principalmente em Moçambique, não é? É que as pessoas não têm o instrumento, não é? Que é o pole. Tu não podes fazer pole dance sem o pole. Ok. Neste momento, o que eu estou a fazer estou a tentar ver se crio ou fabrico os poles cá para poder disponibilizar para as alunas que estejam interessadas em comprar um pole. A verdade é que sem o pole eu não tenho muito o que fazer. Neste momento fica muito difícil eu dar aulas, mesmo se for pelo Zoom ou pelo Skype ou online, fica difícil eu dar aulas neste momento porque as pessoas não têm o instrumento. Então as minhas alunas estão todas a mandar mensagem para mim a perguntar quando é que quando é que vamos voltar e quais são as medidas que eu vou aplicar, né, por causa da questão da pandemia. A verdade é que tem sido difícil, sim, principalmente para mim, porque, como eu disse antes, a comunidade é pequena, a demanda é grande para uma pessoa, mas não grande o suficiente para que justifique eu dar aulas online. Estou a tentar aprender o máximo possível para depois em torno poder dar isso às minhas alunas. Não? Uma pessoa tem que estar sempre a aprender porque as alunas estão sempre a desafiar para que eu aprenda mais e quando as coisas voltarem à normalidade, que vão voltar à normalidade, eu quero estar preparada com uma estrutura de aulas melhor, com o meu próprio desempenho melhor para poder providenciar as minhas alunas e fazer a comunidade crescer, não é? Eu não quero ser a única pessoa que dá aulas de pole. Eu quero ser uma das pessoas que dá aulas de pole. Eu quero ser uma das polarinas e bailarinas. Eu quero dar uma plataforma a outras pessoas e ver o desporto e a arte a crescer em Moçambique. Não, eu não quero ser a dona do pole moçambicano. Então tens de ter com quem, vamos dizer, ter uma competição saudável. Claro, nem é uma competição, Nicole. Não, uma competição saudável, alguém que te puxe também para tu sempre melhorar. Sim, e não só, o desporto tem que crescer, isto não é, para mim não é por causa de fazer o dinheiro ou ser a melhor ou ser a única. Eu quero que o amor pelo pole seja uma coisa como o amor pelo futebol cá, que seja uma coisa grande, que nós no futuro, que não seja só eu que queira representar o pole, tipo, o meu país neste desporto. Eu quero criar atletas e condições e amor pela arte, não é? Que, para ser honesta, tem muita gente aqui que acha que tem que ser a única pessoa a fazer uma coisa, que a competição não é saudável, como tinhas dito há bocado. Então, Eileen, aqui para fecharmos a nossa conversa, sim. Tu és também especializada em biométrica? Não. Biometria? Não. Ai, meu Deus. Não. Biomecânica. Isso. Eu estou aqui, estou a querer saber, porque é uma coisa que eu não tenho conhecimento nem da expressão. Ok. Então, não, biométrica, é assim. Biomecânica desportiva. E não é a minha especialidade de todo, porque eu tenho muita coisa para aprender ainda. Mas eu vou dizer, uma forte noção do que é biomecânica desportiva. Porque isso por causa da dança. E por causa eu fiz 1 ano e meio de medicina e os primeiros 3 semestres de medicina nós aprendemos anatomia. Não é? E ao aprender anatomia eu interessei-me muito em termos da locomoção e movimento, ou seja, como é que os ligamentos e os ossos e os músculos funcionam. E eu juntei isso com a minha noção
Então, eu tenho a noção corporal, noção anatómica e juntei isso à minha noção de dança e de movimento. E fui estudando e aprofundando mais nessa área e sinto-me muito interessada. E aplico muito isso para explicar às minhas alunas como devem fazer um exercício. E quando eu explico como devem fazer um exercício, eu explico o porquê de fazer esse exercício. Ok, é fundamental. E para mim, porque eu acho que não é só eu mandar alguém fazer abdominais. Eu tenho que explicar como vais fazer o abdominal O porquê de estás a fazer assim. Exatamente. O que é que isso vai fazer com o teu músculo? Por exemplo, um exemplo muito lá fora, né? Para quem quer perder barriga. Muita gente pensa que é só fazer que é só fazer abdominais, mas a verdade é que para tu perderes a barriga não há melhor coisa do que tu correres. Porque tu vais fazer abdominais, tudo bem, estás a fortalecer os teus músculos, né? Ok. Do abdômen. Mas o que tu tens que fazer é queimar a tua gordura. Por mais que os Primeiro. teus... Exatamente. Se tu treinares o teu abdominal, ele vai ficar forte, claro, mas por debaixo de toda a gordura. Então desenvolvemos um músculo por trás da gordura e não saem os famosos six-packs. Claro que não sai. Podes ter muita força, tu tens muita gente que tem barriga e tem muita força abdominal. Então, não está exatamente interligado, mas se tu queres perder a tua barriga, o que tu tens que fazer é correr. Primeiro queimar a gordura. Exatamente. E depois é que vais desenvolver a força. Bom, podes fazer os dois a mesma coisa, ao mesmo tempo, aliás. Mas eu acho que o mais ideal seria perder a gordura primeiro, já que hoje em dia as pessoas fazem tudo pela estética, não é? Seria perder a gordura primeiro e depois fortalecer o abdômen. Então, aqui, agora que mencionaste isto, que tem muita gente a lutar assim pela estética. Sim. Temos muitos profissionais, vamos dizer assim, porque surgiram do dia para a noite, um monte de pessoas que se consideram PTs, posso assim dizer, consideram-se PTs. Então, o que é que tu achas destas pessoas que apareceram assim do dia para a noite e da experiência que estão a passar, do ensinamento que estão a passar? Bom, Já estão a fazer muitos lives. Hoje em dia, pois sim, tem muita gente a fazer muitos lives sobre muitas coisas. Eu acho que é preciso ter muito cuidado. Eu acho que escola não é tudo. Só porque tu foste a uma escola estudar sobre personal training, sobre bodybuilding, não significa que tu sabes mais que alguém que tem, não sei, 5 ou 6 anos de experiência na área, não é? Ok. A verdade é que tanto um como o outro podem ter o mesmo nível, ou até o que não foi à escola pode ter muito mais experiência em certas áreas que outras pessoas. Mas eu acho que é preciso ter muito cuidado quando tu auto-intitulas-te personal trainer, nutricionista, coisas do género, não é? Tu tens que saber muito bem que isso é uma informação que tu estás a passar para pessoas que possivelmente não sabem muito da área, e essas pessoas, como não têm noção das coisas, são capazes de se magoar por estar a ouvir o primo do tio que treinou durante 6 meses e acha que aquilo que ele está a fazer está correto. E são essas pessoas que dão os lives. Não todas. Tu tens muita gente que sabe o que está a falar. Muita gente. Olha, o Jerry Mandavira, creio que seja esse o nome dele, Sim. é uma pessoa que faz bodybuilding já há muito tempo. Ele é conhecido há muitos anos e ele tem muita experiência e muito conhecimento para dar. Exatamente. Não é? Mas há pessoas que estão a fazer coisas há 3 a 6 meses e auto-intitulam-se pessoas que sabem o que estão a fazer e que têm que ter muito cuidado porque não sabem o que estão a fazer. É verdade. Não é? Então, acho que podemos ficar por aqui com esta conversa com a Eileen Moura. Devo agradecer pela tua presença. Espero que voltes mais vezes aqui ao meu programa. O meu não, nosso programa, porque não é só o meu, é de todos vocês.
Então não esqueçam de subscrever, fazer um like e ativar o sininho para que possam receber sempre as notificações de cada vez que o programa for ao ar.